nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, sim, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oi. A paz do Senhor para todos, amém? Vamos orar? Querido Deus, nós pedimos a Tua bênção, que o Senhor possa nos ensinar a Tua palavra, trazendo aos nossos corações, Pai amado, arrependimento, trazendo aos nossos corações a Tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, fale conosco, toque em cada coração, toque, Espírito Santo, ministra a Tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar. Amados, antes de fazer a introdução, que não tem nada a ver com a mensagem, mas é um alerta, né, para a voz de Deus. Pergunta para o teu irmão, Deus fala com você? Né? Ontem uma irmã falou algo interessante, e é normal, né? Quando eu decidi que eu ia vir pregar, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu fiquei enfermo 24 horas, muito mal, mas muito mal. Então, se eu não conhecesse, se eu seguisse o que o sistema ensina nos YouTube da vida, então na hora eu ia falar, Deus não quer que eu pregue. Amém? Porque, né, pelo fato. Então, eu orei ao Senhor, né, Deus, me ajuda que eu tenho que pregar. Então, só veio uma guerra, não veio paz, diga não veio paz. Só tribulação, na mente e no corpo. Presta atenção. Uma hora ontem alguém me perguntou assim, eu sou avó, quando Deus fala comigo eu sei porque eu sinto paz.
A maior mentira do mundo. Quando você quer fazer algo que você gosta, o corpo libera dopamina. O diabo usa teus hormônios para te enganar. Libera dopamina para aquilo que você quer ouvir ou pensa que é verdade. Na verdade não é o diabo, é você mesmo. Por quê? Eu sinto paz. Eu orei a Deus, senti paz, então eu sei que é de Deus. Se você é ministro, prega isso, ensina isso, para de ensinar isso, está errado. Amém? Se você é guiado por isso, pare. Por exemplo, se você ama algo que é errado, você tem dopamina por aquilo. Essa é a verdade. É a ciência por detrás da... Então, é um hormônio que tem as pessoas que usam droga, pessoas que jogam, etc., se manifesta. Né? Ele faz bem também, só que ele é mais a manifestação dele é mais ampla nas pessoas que têm vícios sexuais, vícios de droga, etc., e tudo mais. E aí, o que você faz? Se você está cheio de dopamina por algo que você gosta e Deus fala para você, não pode, você vai te sentir paz? Não vai, gente. Está entendendo? Você não vai sentir paz. Então a paz que a Bíblia ensina muitas das vezes não tem nada a ver com a paz de ouvir Deus. A primeira dimensão de se ouvir Deus é seguir Deus pela fé. E não ouvi-lo na tua mente, etc. Mas usar a Bíblia como filtro da voz de Deus. É seguir Deus pela fé. Lendo a Bíblia ou ouvindo a palavra de Deus. Seguindo o que a Bíblia diz. Não é o que eu sinto. Não é o que eu penso. Não é o que eu estou sentindo. Se você pegar esse caminho, você está ferrado. É o que o pessoal ensina aí nas internets da vida. O pregador chega para você, né, e te enche de palavras bonitas. Ele chega para você e te enche de mensagens bonitas. Ele te enche, chega, começa a falar tanto bonito para você, o teu corpo na hora. Eu não posso nem ensinar aqui, eu podia ensinar os psicólogos a ganhar muito dinheiro e psiquiatra, né? Mas nem vou, porque é um caminho errado. Mas os que descobriram, eles que têm fila na psiquiatria e na psicologia. Eles têm fila. Então, mas veja só, mas se ele for inteligente, ele vai captar a mensagem. Mas veja, ele chega e te enche de estrogênio, tanto homem quanto mulher. Estrogênio dá um bom humor da pessoa, a pessoa fica toda entusiasmada, alegre, arrepiada no culto, né? É tudo estrogênio. Está entendendo? Vai no futebol, estrogênio, né? Então, o estrogênio é o hormônio da felicidade. Faz muito bem para a pessoa, está entendendo? Porém, presta atenção, não vai, já que é hormônio, vou enfiar em mim, vai. Aí, por exemplo, cadê o Elípio? Vem aqui, Elípio. O Elípio vai lá e descobriu que o estrogênio, quando a mulher elogia o marido, o marido elogia a mulher, gera o quê? O próprio corpo dela, ainda que ele esteja mentindo, ainda que ele seja um teatro, ele fala, você está linda, ela estando feia. Ela, estrogênio. Por isso que é importante você elogiar a esposa bastante para depois catar ela, um exemplo, fazer amor com ela, entendeu? Então, é química, né? Então, o que acontece? É estrogênio, é tudo natureza do ser humano. É o poder da palavra que você nem poder tem. Quem tem é a pessoa que ouve. Por isso você fala, você não emprestar, não vai prestar nunca para nada. Não é bom, gera toxina nele, faz mal para ele. Por isso tem que elogiar, né? Em parte, tá, gente? Tem que ensinar também. Mas tá bom, aí o Elípio pega essa vantagem, né? E já que esses moderninhos, ele vai enfiar estrogênio de qualquer jeito. Vai tomar estrogênio, enfiar estrogênio, passar estrogênio no corpo. Aí quando você olhar para o pastor Márcio, você vai falar assim, o pastor está muito bonito hoje. Mas tá um gato. Estou com vontade de matar ele afogado. Você está entendendo? Então não pode. Não é porque não vai pegar, dar uma de químico, de besta, né? Perdão, não pode falar muita coisa, mas não pode dar
de otário, né? E vai lá e eu vou tomar um monte de estrogênio para me sentir bem. Vai. É por isso que aquele leite de soja, né, ou a soja de modo geral, só a não ser quando ela está fermentada, aí anula o estrogênio. Mas a soja é cheia de estrogênio. Então as pessoas viciadas em leite de soja. Aí tem resposta para muita coisa sobre escolhas sexuais. Que não é ele que nasceu assim muitas das vezes. É que não é o plástico, né? Não é ele. Foi influenciado pelo próprio hormônio. Amém? Por uma alimentação errada, um produto alimentício, uma alimentação. Amém? Alimento é o que Deus criou, produto alimentício é o que o homem criou. Né? Então, vamos lá, vamos entender um pouco a palavra de Deus hoje. Essa foi a introdução. Só para você ficar esperto na voz de Deus. Será que é estrogênio? O meu próprio? Ou dopamina, que eu estou ouvindo, ou é a voz de Deus? Normalmente, você que não sabe qual que é a voz de Deus, é um crente carnal, é um fato, amém? Que o espiritual, ele sabe na hora de discernir a voz do Espírito Santo do mundo espiritual. Não tem essa, não tem papo, não tem uma ilógica, é lógico, está entendendo? Nem sei se existe essa palavra, ilógico. Então, é lógico, ele sabe que é a voz de Deus, não tem esse negócio, ele sabe. Quando você é meio carnal, se confunde a voz, a rádio, né? A FM, você vai para a AM e pensa que está na FM, né? A rádio do céu, você está na rádio da carne, ou do capeta, as vozes. Isso é quando você está no estado carnal, é normal, amém? É normal você ser assim, faz parte. Por isso existem pastores, obreiros e, sobretudo, a Bíblia, amém? Então, e normalmente a palavra de Deus vai contra o teu estrogênio e tua dopamina. Você entendeu, né, o recado? Então, Deus falou assim, né? Claro, sabendo disso, esses pregadores mentirosos, né? Infeliz, chega em você e fala para o irmão assim, vem aqui de novo. Esse irmão está me dando trabalho pra caramba na igreja, né? Eu me lembro até hoje de uma irmã que estava fazendo uma confusão na igreja. Na época, a igreja tinha passado por um avivamento, tinha muita gente. E tinha uma irmã que era do capeta mesmo assim, mas ela manifestou capeta e Deus mandou jejuar. Falou, Deus, e agora? Aí o Espírito Santo jejuou, e jejuei bastante. Aí manifestou capeta nela e nos outros lá. Ela voou não sei quantos metros para fora da igreja também, a outra. Então acabou o problema. Mas me lembro que o pastor veio, incrível esse pastor. Outro pastor falou, prega, ele é muito usado por Deus. Ele sabe até nome das pessoas. Ele citou uns 4 nomes para saber um. Oh, tem um João Marcos aqui, ó. Ah, não é João Marcos, fulano. Até aparecer. É fácil, né? Mas tá bom. Então, é incrível, né? Aí o que acontece? Não que não pode acontecer. Quem sou eu para limitar o poder de Deus, a ação do Espírito? Mas o pastor falou, um pastor amigo meu falou, não, você tem que levar o homem de Deus, né? E aí foi a oferta mais miserável que eu levantei. E com mau gosto para dar, eu queria dar porrada no pastor. Mas aí o pastor fez revelação e começou a falar em profecia. Dar recado de Deus. Incrível! Eram 3 irmãs, não sei porque não tinha irmão, mas por que será que os irmãos não dão trabalho? Mas 3 irmãs que estavam enchendo o saco numa dimensão carnal, estavam fazendo maior contenda na igreja. Ele chegou para as 3, cara, parecia que adivinhou. Parecia que o capeta baixou nele, e ele chegou nas 3 e falou, eis que você está sofrendo perseguição, mas Deus é contigo. Eis que falam contra você, mas o Senhor é contigo. O estrogênio, ó. Aí não teve de outra maneira, né? Eu falei, Deus, agora, eu, ó. A equipe de obreiro que eu tinha conversado na época, até olhou para mim na época, me condenando, não sei, me julgando, vou lá saber. Eu falei, agora estou ferrado. O cara que está na carne elogiado está no espírito, eu que estou fazendo algo certo. Quem está certo e errado aí? Claro, né? Aí, para provar, Deus prova. Se eu fosse deixar na parte passiva, então prova, Senhor. Deus não ia provar coisa nenhuma. Eu fui em Deus, Deus falou, eu lembro certinho, para manifestar o poder tem que jejuar e orar. Aí fiquei orando e jejuando.
Aí o próximo culto eu orei e falei, Senhor, que todos aqueles que estão fazendo contenda, que estão errados, agora caem por terra. Pof, os 3. Uma voou, manifestou capeta e tudo mais, acabou o problema. Você entendeu? Aí as pessoas, aí calou a boca, mas foi o jeito, né? Se eu tivesse na época do apóstolo Paulo, ia cair tudo morto. Sério, é da dimensão. E é uma dimensão fraca. O que aconteceu foi uma dimensão pequena, bem carnalzinho, ficando espiritual. Na dimensão forte, fosse na época de Paulo, caía morto mesmo, não estou brincando não, mano. Está entendendo? Não pensa assim, não vem interpretar o evangelho de tua forma, não. É só estudar a história, né? Na época a igreja estava dominada uma época, em 1700, a igreja no mundo inteiro foi dominado por uma nova ordem. Uma nova ordem, que é o quê? Reencarnação. Até pastores estavam seguindo a reencarnação, pregando. Aí um grande pregador, conhecido como George Whitefield, chegou e começou a pregar. E num culto só matou 4 assim, ó, está ordenado o homem morrer uma vez só, vindo depois disso, juízo final. Quando ele citou esse Jesus, pá, caiu morto. Aí foi citando 4, aí o pessoal ficou louco, está entendendo? Aí a unção caiu de poder, caiu sobre o povo começou, quem não se arrependia está destinado à morte. Não era por amor, era por medo. A dimensão do cara, mano. Amém? Primeiro, o sermão dele era terrível. O sermão dele era tremendo. Eu não queria viver na época dele, que eu já tinha morrido faz hora. Você entendeu? Aí Deus fala, profecia para o cara que enche o ego do cara. Ah, eu sou contigo, meu irmãozinho. Irmão. E o cara não está fazendo nada que é espiritual. Qual que é o mínimo espiritual que um crente tem que fazer para ser elogiado por Deus? Não encontrei nada. Paulo, eu vi homens elogiando, né? Guardando a palavra, suportando até a morte, né? Aí sim. Então, o mínimo de um cristão é ler a Bíblia todos os dias, orar, ter um momento com Deus. Amém? É o momento de descanso diário que ele tem que ter com Deus, de comunhão. Abra sua Bíblia em João 4, vamos entender algo. Vamos ler tudo, demora muito, vamos ler o que precisa. João 4, a mulher samaritana, todo mundo já conhece a história, né? 7, João 4, 7, Evangelho de João 4, 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. É que eu decorei outro versículo, né? E outra Bíblia, essas Bíblias digital é 12. Você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Gente, esse texto tem muita revelação profunda. Vamos tentar ver 2 ou 3, senão não dá tempo. A misericórdia de Deus dura para sempre, né? Alguém entendeu aí já, né? A mensagem do pastor Petro, eu falei, pastor, nem avisa que eu vou pregar, porque ninguém vai. Né? Então, veja só, é interessante você entender isso. É importantíssimo. As pessoas não conseguem entender o tamanho do Evangelho. Fala para o teu irmão, é só pela fé. Diga para o teu irmão, é só pela fé. Não tem como. A Bíblia é tremenda, cientificamente falando. As descobertas científicas atuais tem na Bíblia. A Bíblia confirma que a ciência está certa, não de outra forma. Mas existe muita coisa científica que é mentira, porque a Bíblia diz que é mentira.
Mas eles vão descobrir a verdade, outros já descobriram, estão escondendo o fato, né? Porque senão perde muito dinheiro, né? Então, Deus me livre, né? Tirar o pão deles, né? Então, veja, é importantíssimo, né? Você entender. Então, quando você olha para a Bíblia, para o lado científico, é tremendo. Mas não tem coisa mais fabulosa. Quando você é um pensador, você olha, analisa a Bíblia pelo lado científico, meu Deus, que maravilha. Tua mente não para. Quando você analisa a Bíblia pelo lado espiritual, também é tremendo. O problema é que o crente não vê a Bíblia como algo científico, né? Quando veio a pandemia, por exemplo, os crentes ficou tudo com medo. Os crentes que eu tinha parentes meus que creem em predestinação, nessas coisas, tudo que acontece é vontade de Deus, né? Então, aí quando eles chegaram, por exemplo, na minha casa para entregar uns pãozinhos, uns docinhos que eu comprei, eu não lembro que eu comprei, eu acho que era pão de queijo. Eles chegaram na minha casa, eu fui cumprimentar eles estavam com medo de cumprimentar. Os olhos assim, eu falei, ué, vocês estão, por que você está assim? Não, esse negócio aí, né, essa doença. Gente, é incrível como que foi mostrado na pandemia quem realmente crê e quem realmente não crê. É incrível. O medo, a preocupação das pessoas. Eu olhava aquilo, eu achava um absurdo. Né? Então, eu não entendia nada no mundo de vírus, de virose, de bactéria até então, de maneira profunda. Eu entendia muito leve. Mas um dia eu perguntei para muita gente sobre virose, sobre vírus, como que mata. Era uma quarta-feira, eu fiquei indignado, queria entender e orei a Deus naquela noite. Senhor, eu dormi. No outro dia eu acordei, parecia que eu tinha feito uma faculdade de medicina de 10 anos. Incrível, veio um download. Um dia eu vou dar testemunho. Amém? Um dia eu vou dar testemunho. Que incrível, incrível. Eu entendi o mundo científico dessa parte de vírus, de bactéria, assim, um domínio terrível. E aí fui na Bíblia, descobri tudo na Bíblia. E depois Deus mostrou onde comprar livros, porque já tinham, tudo isso já era ensinado. Só que o mundo esconde. Então, mas veja só, a Bíblia, quando você olha esse texto com teus olhos carnais, você fica um crente carnal. Quando você olha esse texto com os olhos espirituais, realmente você tem um encontro com Deus. Realmente você tem um encontro com Deus. Esse texto aqui é o texto mais poderoso das Escrituras. Cada texto tem um contexto, mas esse daqui é o mais poderoso para o pecador, para você entender a comparação do pecado, está entendendo? Que gera em você a alegria de seguir o pecado, a alegria de seguir o vício, está entendendo? Porque esse texto, sobretudo, qual que é o ápice da alegria de um ser humano? É o vício. Ele ser viciado em alguma coisa, ele viver debaixo da dopamina. O que você acha que aquele cara prefere viver na rua, usando droga, do que viver numa casa com conforto? Por que você acha isso? Porque ele não consegue mais voltar atrás? Não. Como que ele não consegue voltar atrás? Tá bom, mas o que faz ele não voltar atrás? O que deixa as pessoas que tinham um bom emprego na rua de São Francisco andarem que nem zumbi atualmente? O que deixa no Canadá, nas principais cidades, crianças com 13 anos, grávidas, tendo já filhos e usando totalmente abandonada na rua, dormindo nas ruas, milhares delas, vocês não sabem disso, isso o mundo não mostra, né? Socialista. Então, aí, abandonada, usando, você acha que elas queriam estar lá, não queriam estar num quartinho fechado? Não, elas queriam estar lá. Essas pessoas querem estar lá. Mas por quê? Troca tudo pela dopamina que o cérebro produz usando droga. Troca tudinho. Troca tudinho
Não é que eles estão presos lá. É que você não entende o drogado. Eu trabalho com pessoas viciadas há muito tempo. Há mais de 20 anos. Para recuperá-los, ajudá-los. E eles veem o mundo dessa forma. Quando você chega, me abandonaram. Me deixaram aqui, não me ajudam. Mentira. Dificilmente vai acontecer isso com uma pessoa dessa. A minha única coisa é usar droga. Mentira. Ele gosta de usar, senão não usava. Ele gosta de estar usando. Então, a dopamina é uma prisão, sim. Diga, uma prisão gostosa. O vício, o cara cachaceiro, seja qual for a droga, o vício dela, né? E o mundo moderno, em 1800, descobriu isso. Os produtores de alimentos descobriram isso, criou, então, uma alimentação que gera dopamina constante, chama produto alimentício. É o teu arroz que você come hoje, que eles tiram tudo para gerar dopamina, teu feijão, tudo que é transgênico, tudo. Por isso que na Rússia, qualquer comida transgênica é crime de quê? Terrorismo. Isso é um fato. Eles não querem deixar a genética fraca. Por isso que a pandemia nem passou por lá. Está entendendo? Incrível. Eu quero que você entenda isso. Produto alimentício, ele gera dopamina, te deixa escravo. Então, não fique se vangloriando não, tá? Deixa eu entrar na mensagem. Eu quero que você entenda isso. A mulher samaritana não era diferente. Ela tinha um vício chamado luxúria, vício sexual. Ela trocava tudo. E pior, quando eu fui investigar, eu queria saber o temperamento dela. Deve ser uma colérica, né? Não era. Aí, se ela fosse uma sanguínea, puxa, era normal. Mas também não era uma mulher sanguínea. Falei, que mulher. Tem a maneira de saber? Claro que tem, ô louco. Mas eu não consegui ver isso no texto. Isso é orelhudo. Então, veja só. Aí, claro que eu sou mais ainda, mas eu tenho Deus para ajudar. Aí eu tentei ver. É melancólica. Porque se ela fosse melancólica, cabeção, ela ia arrumar alguém para pegar água para ela. Melancólica sempre faz isso, né? A doutora Marina é melancólica, ela sempre tem esse jeitinho. Alguém fazer alguma coisa para ela. Então, é melancólica. Melancolia não vem de pessoa deprimida, amém, igreja? Por favor, né? Tem pessoa, cada interpretação idiota por aí que eu vejo na internet. Então, aí, ela era fleumática. Você vê a dopamina. Pensa uma mulher fleumática. Quietinha, vive na sua, não gosta de aparecer, tem medo de tudo. Mas quando se trata de droga, meu amigo, se é viciada no sexo, pode fleumática, claro, o vício está em qualquer área. Basta você experimentar a dopamina naquilo. E a vida dela era vício. Ela era uma mulher se ela fosse colérica, ela ia de manhã pegar água. Se ela fosse sanguínea, ela ia dando voadora pegar água de manhã. Está entendendo? Se ela fosse melancólica, ia arrumar alguém, um amiguinho, para ir pegar água, uma amiga, alguém, para pegar água para ela. Mas ela era fleumática. Então, quem pegava água para ela mesmo? Meio-dia, porque ninguém estaria lá. Ela se preocupava com os outros pensavam. Um dos maiores pecados que a humanidade tem é se preocupar com os outros pensam. Você não vê como pecado. Destruiu todo um plano de Deus mundial. Um plano mundial. O se preocupar com os outros pensam só traz destruição
pessoal e social, universal até mesmo. É um pecado gravíssimo. Amém? Pecado gravíssimo. Cuidado. Não se preocupe com o que os outros pensam. Salomão se preocupou com os outros pensam, destruiu todo o propósito mundial, universal, do céu e da terra, simplesmente com esse pecado. Imagina o buraco que você pode fazer na tua família, na sua vida e tudo mais. No meio que você vive, se preocupando com os outros pensam. Só que a gente pensa que é fraco. Quando estudado pela Bíblia e confirmado pela ciência, aliás, assim, a Bíblia confirma a ciência, tá? É que alguns crentes sempre assim, a ciência está acima da Bíblia. Aqui para o seu. Então, veja só, mas a ciência, ela observou, e ela viu também o que a Bíblia vê, enxergou, e descobriu que os maiores casos de morte do mundo, de assassinato ou coisa parecida, é se preocupar com os outros vão pensar, ou por detrás está guardar o segredo. É se preocupar com os outros pensam. O cara sabe o segredo, só por não colocar o segredo para fora, morre. O outro mata. Você está entendendo quanto é pesado se preocupar com o que os outros pensam? Quem está me entendendo, diga amém. Por quê? Porque quando você se preocupa com os outros pensam, você perde algo. Essa mulher era tão fleumática que ela ficava debaixo de um sol de 50 e poucos graus, meio-dia em Israel, na época, 50 e vai lá cacetado de grau, mas ia pegar água assim mesmo. Ninguém ia pegar água meio-dia, só ela. Tanto que ela se preocupava com os outros pensam, mas tinha um pecado maior na vida dela. Não, esse era o maior. Mas tinha um pecado menor que dominava ela, mais do que se preocupar com os outros pensam. Que era o sexo. Como ela gostava do sexo. A sexo era a vida dela. E da mesma forma que o crente ouve a palavra de Deus hoje, e não entende a essência do evangelho, essa mulher também. Jesus falou para ela, me dá uma aguinha. E o samaritano, vocês sabem, né? É o povo misturado, misto, tudo que é tipo, é judeu, é brasileiro, né? Então, eles não eram puro sangue israelense. Então, era considerado impuro. Então, eles criaram uma ideologia, porque Abraão adorou Deus lá na região, então Deus tem que se adorar nos montes. Criaram um sistema de religião, amém? Era uma religião. Eles adoravam a Deus, né? Tinham os samaritanos, os saduceus e os fariseus, essas três grandes sistemas religiosos. Os samaritanos eram uma religião, seguiam esse tipo de pensamento e ideologia. E aí eles adoravam Deus nos montes, até legal, né? É o povo hippie de hoje, né? Então adorava Deus tudo no monte, não tinha negócio de cidade não, tem que adorar Deus no espaço aberto. Essa é verdade, que Deus é natureza é Deus, assim por diante. Não tem nada a ver. Deus fez a natureza, tá? Amém? Então, e aí eles estavam lá, se achavam melhor que o povo judeu se achava melhor que eles, só que o povo judeu estava certo no sistema de adoração. E Jesus falou que realmente estava certo. E aí Jesus Cristo chegou e falou para ela, me dá uma aguinha. E o poço lá, só em 1935, para chegar no fundo, até hoje existe, 42 metros. Que poço fundo, hein, mano? Na época de Cristo devia ter vamos colocar uns 20 metros. E diferente de que você imagina aquele pocinho de ficar né? Rodando para pegar o balde, já viu aquele poço? Que tem uma madeira que você roda assim, né? Cheque, aí coloca uma corda e o balde no meio, e vem aquela água, os filmes mostram isso. Diferentemente, o povo não gostava que pegava água, não deixava essas coisas, facilidade. Cada um que ia pegar água, que egoísmo da época, né? Cada um que ia pegar água tinha que levar o seu cântaro e sua corda e jogar. Joga lá embaixo, 20 metros depois, no mínimo, tinha água.
Lá estava a mulher, Jesus chega, me dá água. Mas como que o senhor fala comigo assim? Eu sou mulher samaritana. Primeiro eu sou mulher, né? Mulher, já mesmo sendo judia, já não tinha papo. O homem não podia falar com mulher. Você vê, como que o senhor fala assim comigo? Isso mostra uma mulher revoltada já. Pensa só na fleumática de um lado e quando está acuada, ela se torna sanguínea. Essa mulher. É a irmã Cristiane, igualzinha. Então, veja só, acuada, não tem para onde ir, se revolta, manifesto sanguíneo. E aí, o que aconteceu? Cara, é a mesma, interessante. Jesus falou para ela, me dá água. Ela, eu sou samaritana, você pede água, não é certo. Se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, o crente hoje recebe o dom de Deus, mas não consegue ver o valor que tem o dom de Deus. Ele aceita Jesus, batiza nas águas e não consegue ver o tamanho do valor do dom de Deus. O dom aqui é presente. Aqui é a graça, aqui é tudo. Ele não consegue entender o valor. Por quê? Porque ele não pede para Deus, não para pensar. Ela não estava nem aí, que nem o crente hoje. Se você soubesse, eu te daria água viva. É uma expressão já conhecida na época. A melhor água de Israel. Israel tinha a melhor água, os poços de Israel. Então, chamada água viva. pH 10 para 12, muito alto. Né? Tanto que você fazia sacrifício de animais, derramava sangue aqui dos animais, o pH era tão alto que as pessoas logo embaixo, muitos animais mortos, era para normalmente a bactéria encher, o pH matava tudo, o que revela o poder do Rio Grande. Todo o Rio Grande é tremendo, defunto ali, fato, viu? Na época, defunto, carne podre, animais podres, aí crianças do outro lado tomando água, bebendo e mergulhando e nada acontecia, simplesmente pH alto, a bactéria não tem como pular e ir para o vizinho, ela fica presa aqui e morre aqui mesmo, pode até ficar dentro de alguma coisa, mas saiu, encostou na água, está entendendo? Então morre, poder do pH, agora vai lá e toma pH todo dia, água pH, vai, faz isso, pH altíssimo, sem sal mineral, você vai esfoliar, tirar todos os sais minerais do teu corpo, vai mijar pra caramba e vai ficar doente, depois de longo prazo ficar muito doente, que não vai ter nem sal mais mineral. Já as águas não têm sais minerais, imagina só, a alimentação já não tem, imagina a água hoje. Então, não seja tolo e burro, tá? Faça burrada não. Vai consultar alguém que sabe te ensinar sobre sal mineral, para tomar água com pH com sais minerais, tá? Nunca sem. Fica muito doente, sobretudo a diabetes, ó, cresce. Então, esse ensinamento que a pessoa dá, essas internet da vida, cuidado, ó, só toma, vai seguindo. Eu tomo, meu pH é 10, vai, mas já tem sais minerais na água? Não é água viva, é água morta, do mesmo jeito, amém? Então, a água viva de israelense tinha sal mineral, tinha pH alto, era água viva. Aí ela sabia da água viva, não sabia nada de pH, lógico, ninguém hoje que sabe, né? Mas ela sabia que a água viva é de Israel. Aí Jesus veio e falou, eu te dou água viva, você não vai ter mais o quê? Nunca mais terá sede. Esta água viva que eu vou te dar. Mas você nem tem como tirar. Aliás, Jesus não falou ainda, Jesus só falou que tinha água viva. Aí você nem tem como tirar. Como é que você vai dar água? Jesus Cristo tentando entrar na mente de uma pessoa que não pensava, realmente, não vou falar, parece alguns irmãos, que Deus que me livre, você mostra assim, fleumática é assim, cara, você esfrega para ele, fleumática é bom para guardar conhecimento,
quando se fala administrar o conhecimento, aí até eu pergunto para alguns informáticos, como que você se formou? Pergunto, mas você é formado, uns são formados em medicina, outros são dentistas, aí tem um cérebro assim, né? Não consegue ver, enxergar, sabe? Está na cara, está debaixo do nariz, mas não... Aí, como que você se formou? Aí na época depois eu entendi que a pessoa, eles absorvem muito conhecimento, mas não sabe ver o mundo pela sabedoria. Diga, conhecimento uma coisa, sabedoria é outra. Jesus, até o fleumático ele muda, porque ele ensina a administrar a sabedoria. Amém? Que tremendo, só Jesus, viu? Então, e Jesus continua insistindo, meu. Eu penso, se eu fosse Jesus Cristo, eu não saberia que ela era orelhuda, desfragmentada de cérebro, faltava um pouco mais de requisito intelectual? Claro que eu saberia. Jesus sabia disso, mas ele estava levando ela a pensar. Por isso você que é fleumático, você é preguiçoso para pensar. Eu sei disso. Deus não gosta disso. Deus gosta que você pense. Amém? E ele cutucou então a mente dela para que ela pensasse. Se você teria pedido para mim e receberia água viva. Se você pedisse, se você soubesse o dom de Deus, você ia pedir para mim, eu te daria água viva. E ela ainda comparando com Israel. Comparando com uma água viva, como fosse uma água israelense. O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aí começou um confronto religioso. O Senhor é maior que Jacó? O Senhor tem mais autoridade que ele, é mais poderoso que ele, Deus era na vida dele muito mais. Começou. A mulher, então, ela era fixada, fincada na religião. Mas mesmo assim não deixava de fazer o que era errado para a sociedade religiosa da época. Que a própria sociedade da época era errado ter vários maridos. Ou ser amante. Ela gostava tanto da fruta que ela não conseguia ficar com um, com dois, ela não conseguia ficar com o marido não saciava, foi para outro, não conseguia, foi para outro. De repente ela vivia uma vida que ela era amante. Estava com um homem que não era seu, era casado. Já nessa época ela já está bem gasta, aparentemente, porque 5 homens, 5 épocas, então ela já está bem gastinha. Eu quase falei idade, mas a gente tinha tantos anos, eu ia apanhar, não é? Eu ia levar um pau agora. Então não pode falar nem a idade que ela tinha, né? Porque eu falei gasta, né? Então, entenderam, né? Mais ou menos, não importa. Ela estava lá, com a sua idade já avançada, não era mais jovem, amém? Tinha ultrapassado tantos anos, está gastinha. E sexo gasta, hein, mano? Ô louco, uma coisa que gasta é sexo. Sexo gasta mesmo, não só sexo, droga. Mas uma pessoa viciada em sexo, mas é igual viciada em droga, vai acabando. Só que ainda se olha no espelho e se acha bonita ainda, incrível. Tanto homem quanto mulher, não se acha que está acabado, incrível isso. Então, e aquilo era a vida dela. Aí Jesus fala, quem beber dessa água, desse poço, terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui eu queria matar essa mulher. Calma. Jesus falou, né? A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precisa voltar aqui para tirar água.
Aí ela viu que era uma água diferente que ele estava falando. Começou a entender, pensar. Só que o pensamento dela não foi muito longe. O pensamento dela foi 30 centímetros depois, parou. Você conhece alguém assim? A gente trabalha no meio das pessoas, né? As pessoas sempre assim. Incrível, alguns. Não conseguem ver o mundo. E você acha que Jesus desiste dessas pessoas que para o mundo são burras? Tem falta de intelecto? Pelo contrário, Ele transforma. Amém? Ele muda. Ele insiste. Sorte minha, sorte sua. Ele insiste. A pessoa foi, entendi. Quando eu vi aqui, quando a primeira vez que eu estava meditando esse texto na minha vida, eu percebi que ela entendeu. Quando Jesus falou, eu vou te dar, não dessa água, é de outra. Vai nascer dentro de você uma fonte e você nunca mais terá sede. Nunca mais. Nunca mais terá sede. Aí eu peguei tremendo. Ela entendeu. Mano, ela caiu para o campo natural ainda, o campo científico, o campo humano, achando que é uma água mesmo. E o texto mostra que realmente ela estava começando a acreditar realmente que era uma água. Claro que fosse o tempo de hoje, ela ia falar assim, então, me dá essa água aí. Eu vou beber para nunca mais voltar aqui. Manda. Ia ser irônico. Mas o hebraico aqui deixa bem claro que ela não está sendo irônica. Amém? Ela realmente estava, eu quero essa água então. Mas também não assim, eu acredito nessa água. Né? Mas também assim. Se eu tomar, eu quero ver. Vamos ver se funciona, mais ou menos assim. Já hoje não. Pela modernidade, pelo conhecimento que existe, me dá essa água. Então seria irônico se a pessoa nem quer provar que realmente isso existe, que sabe que não existe. É assim que o crente moderno trata a Bíblia e a revelação desse texto. Ele não acredita no texto. Esse dia eu olhei para o céu e falei, tomando café, eu aprendi a fazer um café tão gostoso, com manteiga. Aí eu olhei para o céu e falei, você me ama, né? Eu sei que eu pisei com o senhor, mas libera aí. Porque eu não posso comer manteiga, caseína, né? Faz muito mal. Alergia, manifesta. Aí eu olhei, Senhor, libera. Não liberou ainda, mas vai liberar, tá? Mas eu falei, Deus, o Senhor está sendo irônico comigo, né? Tudo bem que fui teimoso. É tão gostoso café com manteiga, mas você não tem ideia, gente. Batido assim, você pega assim, bate com manteiga, batido. Uma delícia. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele quer que me aprofunda mais nele para que Ele me cure, que só Ele pode fazer isso, para que eu possa tomar café com manteiga. Amém? Eu quero dizer para você, e você pode, né? E não valoriza. Eu tenho inveja de você. Tenho inveja. Eu olho a Joelma lá, a Joelma, filha da mãe, fala assim, faz um cafezinho com manteiga para mim. Eu não sei se ela faz para me torturar ou faz realmente porque quer tomar. Eu não sei. Toma. Que fé o caramba, que era tortura. Está entendendo? Você não tem ideia. Se você pega e coloca manteiga no café, é um nojo de ruim. Mas se você bate, tem um nome que se dá quando mistura o óleo com o óleo batido, o óleo com a água. Cara, rapaz, e com o óleo TCM, junto os dois, fantástico. Não tem café melhor. Para quem gosta de café, né? E para quem é abençoado igual eu, aí o motivo de eu orar mais em língua foi esse. Eu faço mais tempo orando em língua para que Deus me cure, para que eu possa tomar café. E assim é esse versículo. Você recebeu a salvação. Só que você não consegue sentir o gosto da salvação.
Você não está doente. Você tem o direito de participar da salvação. E não valoriza. Não dá valor. Abre os teus olhos, meu amigo. Já vou terminar a mensagem. Então, Jesus falou, a mulher, me dá! Aí Jesus falou, vou dar. Aí Jesus começou a destrinchar o coração dela. E quando destrinchou, ela entendeu a verdade. Ela entendeu que essa água, o que era essa água? Só que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Ele comparou a água que ela bebia com a dopamina que ela tinha com a vida sexual. Ela não tinha entendido ainda. Ela começou a entender agora. Jesus fez um paralelo que a água que ela tomava com a necessidade sexual dela. Aí Jesus Cristo começou o quê? A comparar. É aqui que eu fico uma benção com os pastores modernos, até com alguns antigos. Aqui que o evangelho se separa, como o andar com crianças e o andar com adultos. É aqui que muda tudo a partir de agora. Como é que você vê o evangelho? Eu vi o testemunho de um homem, uma vez, ele dizia, e ele pregava, e eu era bandido, viciado em droga, e eu matava, e eu roubava, e pá, e pá, e pá. E eu ouvi a fita dele umas quantas vezes. Aí lá veio meu amigo, esse amigo parecia amigo do capeta, né? Ele, e vinha como meu amigo, não era eu que era capeta, tá? Mas ele parecia, porque parecia o mensageiro das trevas. Ele vinha, pastor, te arrumei um pregador excepcional para você ir na tua igreja. Aí na época, muito tempo atrás, não tinha DVD, CD, era fita. Na época já existia CD. Eu fazia CD na igreja. Ele que veio com tal de fita. E eu até peguei uma fita dele na época e fiz um CD e dei para ele e falei, ó, reproduza. Fiz até esse favor ainda. Mas veja, mas eu falei para ele reproduzir, mas eu falei para ele, ó, essa mensagem é um... Eu ouvi 10 vezes a mensagem dele, o outro pastor me arrumou para ele na minha igreja, ele pregar. Meu Deus, que pesadelo, gente. Cada amigo da onça. Eu acho que ele queria se livrar do pastor, né? Porque aí não vem na minha, vai na tua. Então, aí, que pesadelo. Aí o pastor pregava bonito até. Eu era fixado, aí ele fala, aí eu tive que renunciar a tudo. Tipo o cara fala, eu pegava todas, eu saía com todas, era terrível, é demais. Mas eu tive que me converter, cara. Renunciar. Até então o cara está até brilhando os olhos. Né? Tchim! Aí os olhos param de brilhar. Aí comecei a seguir Jesus. Aí encontrei Jesus Cristo. O importante é ir para o céu, né, irmão? O importante é ir para o céu. O importante, você tem que renunciar ao mundo. Mano, não é isso que o Evangelho de Cristo faz, não. Eu vou tentar te explicar quimicamente o que o Evangelho de Cristo causa em você depois, se der tempo. Jesus respondeu, quem beber dessa...
A mulher diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu... Ainda na tua... Aí Jesus começa, ele diz: vai e chama seu marido que eu vou dar água. Não tenho marido. Aí Jesus falou: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Meu Deus. Aí eu viro pentecostal agora. Oh, arabanaias. Pentecostal estivesse aqui pregando, ele ia falar: amados irmãos, que é ter o fogo de Deus e conhecer a verdade de Deus. Há muito tempo você aceitou Jesus Cristo. Há muito tempo você anda com Cristo e você não teve a experiência da mulher samaritana. Você sabe por quê? Porque você nunca foi verdadeiro com Deus. O dia que você abrir o coração e for verdadeiro com Deus, você vai receber de Deus água viva. Oh, glória! E é verdade. E é verdade. É um ponto verdadeiro, esplêndido. Aqui é uma revelação terrível de boa. O crente continua andando com Cristo e é falso. Deus vê tudo. Ele aceitou Jesus Cristo e anda na cadeira de roda, como diz, não é eu que falo não. Se fosse fazer a transliteração moderna, seria isso. É o escritor de Hebreus. Ele aceitou Jesus Cristo, nasceu assim, não consegue andar, é aleijado, anda na cadeira de roda. Ou no mínimo, o crente anda com muleta espiritual. Por quê? Sempre está vazio, sempre está triste, sempre dominado pelos problemas, sempre está dentro debaixo da unção de 6 horas. Já viu a unção das 6 horas? Na verdade, 6 horas por mim. Ora por mim, irmão, ora por mim. Só pede oração. Mas tem medo do capeta, né? Tem medo, né? Tem medo do diabo. Aonde olha, né? O pastor Geraldo acabou de ir embora, né? Fala muito de portal, coisa de só do grau espiritual de alimentos sólidos, né? Fala de portal espiritual do mal, etc. Coisa profunda. Aí ele vai embora, o crente olhando aquilo pensa: será que tem um portal na minha casa do capeta? É que naqueles crentes antigos que recebia muita obra de feitiçaria, perdoa, antigo caramba, né? Mas faz de conta. Que recebe um sapo morto, aparece na porta de casa, da casa dele. O sapo morreu. O capeta sabia que o sapo ia morrer, vai morrer na frente da casa do crente medroso. Aí a pastora Cristiane sai de manhã, acorda e está lá o sapo morto com a língua até na frente da casa da pastora Cris. O que você acha que ela vai fazer? Vai invocar, convocar, ela vai para DC, ela vai para Marvel espiritual, para DC espiritual, convocar todos os super-heróis espirituais para poder fazer alguma coisa. Eu acho que ela faria isso. Faria isso, Cris? Não responde, por favor, que vai que é verdade. Aí vai me envergonhar. Mas veja só, a pastora Joelma, eu conheço ela. Ela ia olhar o sapo. Ela fala, no máximo que ela ia pedir para mim, ia ser assim: ô Peterson, tira esse sapo daqui. Eu acho que ela ia falar assim: você que gosta de pegar em sapo, pega lá e joga. Eu gosto de pegar em sapo vivo, tá, gente? Eu pego sapo vivo, levanto, mostro e tal. Meu filho fala que eu tenho problema de mente, né? Lembra que eu falei para vocês? Que eu pensava que meu filho tinha orgulho, porque eu pego bicho, esses bichos bravos, cobra, tudo que é bicho. Desde pequeno, de criança, eu pego essas coisas. Aí eu cresci mostrando para meu filho, ele nunca quis pegar ele. Aí até achei que meu filho ia opinar para o outro lado, né? Mas aí ele, ainda bem que ele é hétero. Mas veja só, aí o que aconteceu? Eu só fiquei com medo de que ele está namorando. Eu perguntei para ele: está namorando, filho? Tô. É homem ou mulher? Eu perguntei isso, eu fiquei com medo, né? Ele falou: não, é mulher, pai. Eu falei: amém.
Então, mas não tem problema se fosse homem, filho. Papai te chamava do mesmo jeito. Aí eu vi ele conversando com os amigos dele, chegando na porta assim. Eu vi ele com meu pai, cara. Meu pai tem um parafuso a menos, ele pega tudo que é tipo de bicho. Eu falei, puxa, essa geração, em vez de ter orgulho da gente, né? Ele mata o marimbondo assim, ó. Pega cachopa e mata os magros. Ele já viu matando os marimbondos assim? Ele tem um parafuso a menos. Eu falei, pô, em vez de ficar orgulhoso do pai dele, que é machão do caramba, não, né? É assim mesmo. Gente, crente vê um sapo morto que morreu por acidente na porta de sua casa, ele pensa que é macumbaria, ele liga para o círculo de oração, crente, o que ele tiver na frente dele, para orar por ele, para ficar desesperado, já fala, já aumenta, já triplica a mensagem que não existe, conhecimento que não existe, já inventa tudo por causa do medo dele, dizendo, tem uma macumbaria feita na frente da minha casa. Imagina se ele vê um sapo realmente com macumba costurada a boca e quando descostura tem a foto dele lá dentro. Cai na hora morto. Não tem essa, mano. Quer matar crente, você que está me ouvindo na internet, quer matar o evangélico? Coloca uma foto, um sapo morto, pega um sapo morto por aí, não pega vivo, coloca, matou, cara. O crente é covarde. É tão covarde. Incrível, porque realmente não conhece o que Jesus ofereceu aqui para essa mulher. Mas para você ter isso, você tem que ser verdadeiro para Deus, não falso. Já estou terminando. Aí, você falou corretamente, não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos e o homem com quem agora vive não é seu marido. Ela era amante. Senhor, eu vejo que é profeta. Aí começa uma discussão teológica. Que é importante isso. Você não é importante, Jesus levou para a importância. Primeiro Jesus Cristo quis a verdade dela. Depois Jesus colocou a mente dela na teologia de maneira correta. Amém? Você tem que ter uma teologia correta. Você tem que ter arrependimento. O que leva ao arrependimento? A sinceridade da verdade com Deus. Não tentar esconder quem você é, o que você gosta. Falar para Deus, eu gosto que é isso, e isso é errado, e eu gosto. Amém? Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que deve se adorar. Jesus falou, o certo é isso mesmo, em Jerusalém. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, Jesus falou. Isso foi um tapa nela. Porque ela é orgulhosa, seguir a religião dela como verdade verdadeira. A tua religião está errada. O teu Deus pode ser o mesmo, mas a maneira de adorar está errado. Então tudo se torna errado. Há um só caminho. Isso, há um só caminho. Mas o povo não fala isso, o povo fala, há um só Deus, todo caminho leva a Deus. Mentira. Mentira. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e nós estamos nessa hora, nesse tempo, que ele fala aqui, e o crente não consegue entender o tamanho do poder que ele tem em mãos, dentro dele e fora dele. Por quê? O segredo está onde? Nos telômeros. Já ouviu falar de telômeros? Tem um livro muito bom, tremendo, científico, que o segredo está nos telômeros. O que deixa você novo, a mulher bonita, tal, né? Você quer ficar bonito, mulher? Peptídeo de colágeno. Há 2 anos atrás não tinha no Brasil, agora chegou no Brasil. Opa, peptídeo de colágeno não. Peptídeo de... é porque eu ensinei ontem uma irmã, eu queria ver se ela ouviu meu áudio. De cobre. Amém?
peptídeo de colágeno é sensacional para restabelecer toda a flora intestinal, cicatrizar melhor, o body protein lá, o melhor que tem, o da Aqualive lá, etc. Aqualive, se não me engano, é o melhor que tem. É tremendo. Toma de manhã e tal, mas o peptídeo para a mulherada aí, ó, compra lá peptídeo de cobre, ele juntamente, tem que tomar os dois, viu? Por isso que eu estou falando os dois. Um faz uma parte interna e o outro totalmente externa. Cara, não vou falar das bactérias, que é outro assunto que é pessoal. Mas, olha só, ele restaura. Amém? Então, tome peptídeo de cobre. Se você comprar no Mercado Livre, R$400, etc. Então, veja só, é incrível. Jesus Cristo colocou a religião dela no lugar certo. Está errado. Só que ele chegou e disse algo que nós temos hoje e não valorizamos. Mas vai chegar a hora e já chegou, o fato é que vai chegar a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga espírito. Em qualquer lugar, isso quer dizer. Amém? Então não preciso ir para a igreja. Não é isso, amados. Quer dizer que você tinha só um lugar realmente para adoração na época. Agora você pode ter em qualquer lugar onde se reunir 2 ou 3, ali eu estarei. Amém? Não quer dizer que você não vai ficar sem igreja. Pelo contrário, se a Bíblia deixasse, eu sou o cara que não gosta de ser humano. Eu ia lá para as montanhas, viver minha vida caçando, matando os bichinhos e comendo. Isso mesmo, eu gosto. Eu ia ficar lá comendo os bichinhos e matando, né? Eu gosto de viver ao ar livre. Mas por causa de vocês, eu tenho que ficar na cidade, preso, para poder pregar o evangelho. Essa é a minha carne, gente. Eu faço a vontade de Deus. E eu tenho mais prazer em fazer a vontade de Deus do que ficar no meio do brejo, morando. Veja, aí Jesus Cristo falou para ela: são esses adoradores que o Pai procura. Deus quer pessoas assim, que o adore em verdade, em qualquer lugar ele seja verdadeiro. Você viu que ele dá uma ênfase na verdade, na sinceridade aqui da pessoa? O maior poder, o que libera o poder do Espírito de Deus na vida de um crente é ler muita Bíblia, orar e jejuar muito? Não. O que libera a presença do Espírito Santo na vida de um crente, o que começa o poder, porque o crente tenta jejuar e fracassa, tenta orar muito e fracassa, ele tenta ler muito a Bíblia, sempre meditar e fracassa, ele pergunta: por que estou fracassando? Porque a chave, há uma só chave na vida do crente, na vida do ser humano, que é usada para acessar a oração, o jejum, tudo, a meditação, tudo. Por quê? Preste atenção, diga fé. Não é essa a chave não, mas diga fé. Eles pensam então sempre: eu vou andar por fé, e é isso mesmo. Mas o que vem antes da fé? E aqui que está o ponto. Então eu posso seguir Cristo de todas as maneiras, mas eu não vou conseguir andar pela fé. Eu não vou conseguir ter frutos no jejum, na oração, na meditação, não vou conseguir entender, a palavra não vai penetrar dentro de mim, a palavra não vai entrar, ainda que eu leia, ainda que eu jejue, não entra. Mas por quê? Eu posso orar em língua, vai virar um latão na minha cabeça, eu não tenho força de ficar muito tempo, não consigo orar em língua. Eu tento orar em língua, aquilo é chato, e não passa daquilo. Mas o que está acontecendo? Antes da fé, vem uma palavra chamada, diga, arrependimento.
Antes de andar pela fé, tá? Não é antes da fé em si, porque eu tenho que crer em Deus. Mas o pessoal confunde tudo. Ele crê em oração em língua, ele crê no jejum, ele crê na meditação à palavra, mas ele não crê no arrependimento. Ele não crê no coração, na sinceridade. Essa é a chave, diga sinceridade. Ou outro nome, verdade. Ou outro nome, arrependimento. O crente quer que Deus abençoe a sua vida de pecado e aprove a sua vida de dopamina. E depois Jesus apresentou-os para ela, porque tanto os judeus quanto os samaritanos esperavam um tal de Cristo, o Messias. Deus é espírito e é necessário que os adoradores adorem Deus em espírito de verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está vindo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu que estou falando com você. Aí aquela mulher entendeu tudo, que a água nada mais era do que o quê? Conhecimento de Cristo. E quando ela foi sincera, ela abriu o coração para a unção do Espírito. Amém? Não dá tempo, mas ela depois vira uma pregadora. Ela já saiu e foi para o povo dizer para todo mundo: eis que eu conheci o Cristo, ele falou tudo que eu faço. Ela não tinha mais vergonha de falar. Todo mundo já sabia que ela fazia, ou boa parte não, mas tinham medo. Ela tinha medo das pessoas, sabe? Ela não estava nem aí. Você é amante, dali a pouquinho ela estava lá, no meio de todo mundo que ela tinha medo, falando para todo mundo. Olha o que Cristo faz com a pessoa, gente. Gente, só um tipo de adrenalina causa isso na pessoa. Quando a gente se fala de vício, tem o hormônio oxitocina, que causa quando a mulher faz amor com o marido. É o hormônio do amor chamado. Ou convivência social. Oxitocina. Esse hormônio que deve ser natural do ser humano. Mas ela não queria, ela queria o quê? O dopamina. Aí Jesus Cristo veio e ofereceu para ela superior à dopamina. Superior à oxitocina. Ele prometeu algo para ela que hormônio nenhum causa. Não há uma ação hormonal. O único registro científico que existe. É adrenalina misturada com um monte de coisa excepcional à vida do crente. Quando ele está cheio de Deus, o corpo fica assim. Só que chega num nível tão elevado que o corpo não aguenta e morre, mas não morre. O cristão. É uma dopamina que não é dopamina ao mesmo tempo. Isso é prova científica. É uma ação hormonal desconhecida. É todos os hormônios que prestam elevado, fazendo uma ação diferenciada no corpo humano. Esse é o poder de Cristo. Jesus não falou que ia dar para ela algo pior, ou que ela tinha que renunciar ao sexo, para ela de maneira sofrida, receber então o conhecimento. Ele não falou que a água era uma água de esgoto, ele não falou que a água era ruim, era péssima, a água era sofrimento e dor. Na verdade, Jesus Cristo fala que o Evangelho, dá a entender certinho na Bíblia, o crente que pega, seguir Cristo é muita renúncia, realmente é.
É do ponto de vista o quê? Humano. Não do ponto de vista de Cristo. O sofrimento da perseguição do Evangelho, do ponto de vista de Cristo, é tremendo. Não é para causar opressão em você, mas vida. Paulo não entendia isso, por isso ficou desesperado, sofreu muito. Ele entendeu depois, e ele era um discípulo. Você também está aí, ó, igual Paulo, porque Paulo aprendeu a usar a fé em Cristo só depois, muito tempo depois da conversão. Sabia? Não dá para explicar hoje. Mas vou terminar com isso daqui, ó, para você ver, ó. Só uma parte da vida de Cristo, do que ele sentia e tinha, e do que ele quer que você sinta e tenha. Os apóstolos chegaram, a mulher foi lá trazer o marido, não deu água para Jesus, parece, não sei, mas tá bom, deixou ele lá com sede, saiu correndo. Aí Jesus ficou lá, se tomar água não sei, se não tomou não importa. Aí os apóstolos foram comprar comida, chegaram com a comida, vão comer. Jesus falou o que para eles? Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Eram os apóstolos, mas não conheciam. E já tinha falado uma água doida, com pH diferente, espiritual, com outros sais minerais do céu. Agora ele fala de algo a mais, de uma comida. Você viu? O texto é tremendo, ele fala de água e comida aqui. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? Ah, Elipe da vida. Está entendendo? O Elipe era assim, não é mais. Então, meu Deus, cara, Jesus estava rodeado de gente intelectualmente tão sábia. Insuficiência técnica. Mas veja só, você sabia o que diferenciar para encerrar a insuficiência técnica? Para você ver, você que é pregador aí, ó, fica falando asneira na internet, toma essa, engula. Mas veja só, Jesus Cristo não precisa de intelecto nenhum, nem dar sabedoria e conhecimento para o ser humano para pregar o Evangelho. Mentira. Se você estudar Atos dos Apóstolos, você vê nesse texto aqui a insuficiência técnica deles. Vamos chamar de burro. Você vê a insuficiência técnica dos caras aqui. Mas quando você vê Atos dos Apóstolos, você vê que não tinha insuficiência técnica. Os fariseus olharam e perceberam que Pedro e os outros discípulos realmente estavam com Jesus por causa do intelecto. E não por causa dos sinais, milagres, nada disso, mas por causa do intelecto, a maneira de falar, a maneira de pregar. Eles falavam como se tivesse o quê? Todo o estudo do mundo. Um dia eu chego lá. Toda a capacidade intelectual. Você está me entendendo? Porque tem muito pregador que fica abraçando essa ideia que Deus fica aprovando tudo que é intelecto pequenininho e que Deus não dá intelecto, Deus não cobra, pelo contrário, Deus não só cobra, Deus dá intelecto. Realmente Deus não precisa cobrar de você, Ele te dá. E aqui você vê uns caras desprovidos de conhecimento total. Até foi uma pergunta idiota, né? Mas não. A comida que Jesus falou era a pregação do Evangelho. Era o conhecimento dele. Não seja ignorante agora, só pregando o Evangelho como alimento. É conhecimento dele. A bebida é conhecimento. Então Jesus ensinou nesse texto que a Bíblia, o conhecimento de Cristo, porque Jesus é personificação, ou melhor, a Bíblia é a personificação de Cristo. Então Jesus revelou que a palavra dele, ela representa água, que é alimento. A água é alimento. Água e comida. Ele não falou pão,
porque até no hebraico não é pão, é comida realmente. É alimento, significa não só pão, pão, pão. Nem só de pão, homem virá, mas toda palavra procede da boca de Deus. Não quer dizer o pão que ele falou, tá, gente? Lá pode se expressar comida, alimento. Tanto faz. Mas realmente Jesus ia falar alimento. Senão ia só definir que o pão era o único alimento. Então, preste atenção. Para encerrarmos. Quando o irmão começa a tirar foto assim, quer dizer assim, ó, tá bom, pastor, chega. Eu estou iluminado. Então, mas veja só, pão, ou melhor, alimento, água, é um tipo de conhecimento e que te dá energia. Isso não dá tempo para te explicar, mas está tudo na Bíblia. A água é um tipo de conhecimento que Cristo te dá, que te dá o quê? Ânimo. Né? Que nem a água. Essa pessoa pega água, toma água o dia inteiro, mas fica desanimada. Coloca 3 pedras de sal, não é o sal em pó, viu? 3 pedras de sal de manhã, 3 pedras de sal à tarde, não sobe para isso, é tudo mentira. Então, aí, e toma, 3 pedrinhas. Foi comprar aquele sal de boi, cada pedra desse tamanho, então, pelo amor de Deus, pedrinha da igreja, amém? Aí, aí sobe a pressão, sobe tudo, né? Então, aí, toma 3 pedrinhas, coloca e toma água, para você ver, ó. Você fica. Agora, aquele café com manteiga, ele te dá uma energia, mas desgramenta. E a gordura protege o estômago ainda de machucar o estômago vazio. Você não precisa nem comida. Quer fazer já um regime? Só tomar o café de manhã com manteiga, do jeito que o pastor Márcio ele ensina. Ele te ensina, ele te passa para você o negócio, como fazer. Rapaz, você acorda com aquilo. Você toma aquele café, você vai até meio-dia sem nenhuma fome, com uma energia, rapaz. E com 3 pedrinhas de sal na água. A água, então, ela é para isso. É para te dar energia. O segredo foi exposto, infelizmente, né? Agora há pouco, desde a década de 70, os caras que fazem atletismo, triatlo, etc., e competição e tudo mais, carregam uma bolsinha. Sempre carregaram. Só que aí carrega o patrocínio do lado, né? Beba água tal, beba whey tal, não sei das quantas tal, tudo, né, na roupa, né? Eles pegam o vidrinho e está escrito tal bebida, isso que ele usa. E, na verdade, a verdade agora, ele abre a bolsinha dele, pega 3, 4 sal, coloca na língua e toma água em cima. Aí chega o cara da dieta carnívora agora e também denuncia tudo isso. Ele só come carne, campeão, 4º lugar desses triatlo, é brasileiro ainda, campeonato mundial, tá? E ele só toma água e sal. Aí todo mundo fica, não tem nada a ver, sempre usaram o sal, gente. Os veganos, cansei de ver vegano pegar a bolsinha. Aí na época eu já sabia, né? Aí os campeões de vegano, corrida e tudo, os veganos. Tudo sal, gente. Água, os caras ficavam no passado 4 dias sem caçar, perdoa-me. Esses dias assisti uma reportagem na África, 4 dias ficaram sem comer os africanos, porque eles só comem carne, na tribo deles. Então, os dentes perfeitos, tudo. Não tem um problema na dentição, um problema na boca, nem no nariz, tudo. Tudo perfeito a saúde dos carros, só come carne. E toma leite, que é tudo animal, origem animal. E não tem fio dental, não tem nada dessas coisas. Interessante. Mas veja só, cara velho, novo, tudo, 4 dias sem comer. Os caras falam, como que consegue, mano? Dieta baixa de animal só. Eles estavam caçando, não conseguiu achar os animais. E aí o governo proibiu matar um monte de tipo de animal, então, aí sim. Só resta animais pequenos. Mas tudo bem. E o que dá energia para eles? Água mineral, extraída de plantas. Eles extraem e tomam. Os nossos antepassados, os homens da pedra, que nunca existiram em si quase, mas existiam em parte. Eles o quê? Água. Não tinha comida, a água dava energia. O que eu quero que você entenda, você é triste, vazio, não está cheio do espírito, insatisfeito, porque não tem verdade em você. O que faz jorrar dentro de você uma fonte, dentro de você, Deus quer criar uma fonte,
Mas o que está entupindo ela é a inverdade, não existe, tá? Mas a não verdade. Você não ser verdadeiro. E isso está interrompendo. E a ordem que é exata. E se você não desentupir essa água, que vai fluir, jogando a verdade com Deus, fala, Deus, eu sou assim, eu gosto disso, me liberta do meu pecado, me transforma, eu quero te usar só. Para de hipocrisia com Deus, eu não quero teu propósito, eu tenho até medo da tua vontade. Hoje em dia o jovem vem aqui, corre aqui, vai orar para ver se vai namorar, né? Pega na mão da noiva. Aí ele pega a mão da noiva para orar, fala, Senhor, não estou fazendo, por favor, com apologia a algo aqui, tá? Mas veja só, ele pega na mão da noiva, então fala, Senhor, abençoa, Deus, nosso relacionamento, cagando de medo de Deus falar não. Essa é a verdade. Hoje não existe, tudo que o crente vai fazer, ele tem medo da vontade de Deus. Sabe que você não entendeu ainda? Que você é um dopamina em ação? Você só anda, só quer Deus para te abençoar? Aí você né, vai orar a Deus, e tem medo do quê, cara? Vai lá, menina. Opa, irmão. Então, veja só, tem medo de orar para a vontade de Deus no relacionamento, porque eu não quero deixar o meu namorado, a minha namorada. Não pode ter medo, gente. Ele tem que estar assim, ó. Se Deus falar não, aleluia. Se Deus falar sim, ô glória. Amém? Mas cadê esse crente cheio do Espírito hoje? Não tem. Por quê? Porque ele não é sincero. Estou falando a verdade, precisa a chavinha, arrependimento. Ele se converteu pela metade, nasceu aleijado, espiritualmente falando. Então ele tem que se corrigir. Aí vai liberar o poder do Espírito. A coragem que Deus dá. Deus está falando que você tem que ser corajoso, e sim, Deus está falando, eu te dou coragem. Amém? Eu te dou poder. Eu te encho do Espírito. Aí o crente faz campanha e nunca é cheio, porque não é sincero. Ele jejua, ele ora, mas não quer sinceridade, ele não quer ser cheio, ele quer ser abençoado. Diga, é diferente. Ser cheio é outra coisa. Ser cheio do Espírito é uma coisa, ser abençoado é outra em si. Deus quer o dom, primeiramente, uma ordem. Arrependimento, ser verdadeiro, receba o dom. Amém? Aí você vai ter acesso ao que Cristo tinha, os apóstolos não tinham. A comida do céu. Ele comparou comer, pregar o Evangelho, comparou com a comida natural e disse que mais gostoso é comer o Evangelho. O crente vai jejuar hoje, bolo! Não! É um desespero para o jejum. Mas por quê? Por isso que ele reprova no jejum. Porque ele não entendeu a comida. Porque a fonte está fechada dentro dele. Amém? Vá lá e abre a verdade. Creia que Cristo é superior a qualquer dessas coisas. Começa aí. Amém? Seja verdadeiro com Ele. Pessoa sincera. Essa é a base de todo o Evangelho de Cristo. A sinceridade. Agora eu encerro. Certamente Jesus disse: a luz que está em você vai te guiar em tudo. Resumindo, mas veja se essa luz que está dentro de você não é trevas, porque quão grandes trevas será. Por que ele falou quão grande? Porque você pensa que é luz,
Mas é trevas, ele está falando do conhecimento. Às vezes você segue, a verdade está em você, é uma. O que ele está dizendo lá? Que nós seguimos a Deus ou o mundo pela verdade está em nós. Procuramos pregadores que pregam o que nós acreditamos e não no que Deus exige que você creia. Acredite, melhor dizendo, mas aquilo que você crê. E procura então igrejas ou pregadores que pregam o que você quer ouvir, comunidade, grupos sociais e assim por diante. E você se une àquilo, ou você cria algo, se ninguém tiver, pela verdade em você, e não pela verdade de Cristo. Então ele fala, cuidado que pode ser trevas isso. A maneira que você interpreta o mundo. Cuidado. Um homem chegou em mim e deu um recado de Deus. Aí chegou a hora de eu voltar até ele. Deus mandou. Foi muito tremendo aquele dia. Ele era um empresário na cidade, bem sucedido. Ele era muito mal sucedido. O pastor Geraldo veio, deu o caminho para ele e prosperou pra caramba, gente. Pensa num cara que prosperou. E eu cheguei nele e disse, Deus mandou vir aqui, irmão. Ele sabia disso. Falou, seguinte, não é para você ter medo, está na época da pandemia, desse negócio aí. Pode falar o nome aqui, né? Não é para você ter medo, né? Do urso panda que está aí. Você entendeu? Então, tá bom, do crocodilo Dundee. Não é para você ter medo do crocodilo Dundee. Deus vai te dizer, o mundo está falando isso, os médicos, a sociedade, não é para você fazer isso, tem medo. Tira o açúcar da sua vida, que o açúcar é o motivo maior. Tirou o açúcar, não tem crocodilo Dundee. E você precisa tirar o açúcar, ele precisava mesmo, hein? Verdade. Tá desse tamanho, mas qualquer um, precisa nem dar profecia, né? Precisa nem revelação de Deus para falar que tinha que tirar o açúcar. Mas o que fazia o crocodilo Dundee se manifestar é comedores de açúcar. Eu falei para ele, Deus falou para mim que vai morrer todos os comedores de açúcar, pastores, tudo que amam açúcar. Tanto que eu tenho um colega, posso dizer o nome dele, que ele pegava assim, ó, ele pegava o sorvete para tomar e pegava aquele negócio de doce, pegava doce para comer, aquele negócio líquido, cheio de doce. Já é doce, e enfiava um monte. Esse foi o primeiro a ir para o céu, na época. Aí, e era um bugão grande, forte, que ninguém dizia, mas amava açúcar, mano, mas foi pro pau mesmo. Eu falei, ó, é uma coisa simples, cara. Falei para ele, mas Deus me mostrou, mandou te dizer isso, senão você vai para o céu, tal. Aí ele falou, amém, pastor. Aí na outra semana ele pegou o crocodilo Dundee. E eu falei para ele, tinha dito para ele, né? Ele pegou. Uns 2 dias antes, sabe o que ele falou para mim? Ah, esse negócio aí, não, o pessoal não está matando, eu não conheço ninguém que pegou. Sabe o que ele falou? É que não tinha no ápice, né? Foi no começo. Ou seja, em outras palavras, ele fez o quê? Foi comer açúcar. Eu acho que eu até imagino os últimos dias, o momento dele. Ele pegou, eu vou mandar ver. Yahoo! Aí eu não conheço ninguém que pegou, eu sou dono de farmácia. Eu tenho 3 farmácias. E ninguém pegou, porra. Ele era Yahoo! Mandou ver. Morreu. Não sei de onde também esses caras entubam, o sistema imunológico respiratório não funciona entubado, daí piora mais ainda. Aí fica 80% de chance de morrer. Só funciona se você levou um tiro, cortou. Não sei de onde os caras pensam dando tiro essas coisas, cara, esses caras segue cada protocolo idiota. Os caras estudam tanto e é burro, não dá para entender. Mas tá bom. Então,
eu creio que se não tivesse entubado tal, porque o desespero que a pessoa fez, o cara vai entubar, melhor o sistema imunológico, sistema respiratório, pneumonia e tudo mais. Gente, entubar, 80% de chance de morrer. Eu não sei de onde vem esse protocolo do inferno. O corpo humano trabalha assim. Tem coisa que tem que estar acordado, entendeu? Sobretudo quando se trata de pulmão, tem que estar acordado. Então, pelo amor de Deus, não seja internado com pneumonia, porque os caras vão tentar te matar. Amém? Fora a alimentação, que é tudo errado, mas tá bom. Então, para encerrar, para nós orar, fique de pé, para você entender uma coisa. O conhecimento está em você, que você usa para interpretar as coisas. Pode ser trevas. E você pensa que é verdade? O conhecimento da mulher era errado. Jesus alinhou o pensamento dela. Pode ver que ela esperava o mesmo Cristo, servia o mesmo Deus que é Pai de Jesus, só que a maneira de adorar estava errada. Você viu só? Quando a tua maneira de adorar está errada, tudo se torna errado. E agora eu falo a cereja do bolo. Hoje em dia, o estoicismo está no ápice da adoração. Ser estoico. O que quer dizer isso? Você compra as bênçãos de Deus por um ato de bondade que você faz. É que nem muitos veganos que seguem o sistema do vegano. Muitos seguem por oba-oba, outros seguem por causa para poder praticar tudo que é tipo de pecado. É interessante, poucos veganos têm um sistema moral correto e equilibrado. A maioria dos veganos, a imoralidade faz parte da sua vida. A maioria dos vegetarianos, o sistema imoral, sexual, de droga, tudo mais faz parte da sua vida. Por causa do estoicismo. Eles acham que por proteger os animais, ele pode praticar tudo que é tipo de pecado. Mas o cristão evangélico é diferente. Quando ele deixa o cabelo dele crescer, a mulher no caso, não pode cortar porque é santidade. Ou quando o homem coloca uma roupa e se acha melhor que os outros. Ou quando você faz algo de bondade para os outros, achando que isso é obrigação. Isso é um fruto. Não é a fonte. Uma árvore ela tem a fonte que é a água. A fonte que é os sais minerais. O que ela produz é fruto. É uma consequência. Amém? Então, mas o crente ele coloca muitas vezes o fruto como o quê? Como fonte. E é o que a mulher estava fazendo. E Jesus Cristo direcionou o pensamento dela no lugar certo. Você pode estar servindo a Deus hoje como evangélico. Você pode estar seguindo o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Mas a tua doutrina pode estar errada. Isso não vai te levar para o céu. Ou no mínimo, se te levar, vai te levar a pecado, como a Bíblia fala, queimadinho. A Bíblia fala, salvo por um bombeiro. É importante aí, né? Não pensa isso não, mano. Cristianismo é vida, é poder. Ele era tão poder que quando um homem, criador de uma igreja chamada presbiteriana, João Calvino, quando ele olhou um jovem sendo queimado porque servia a Jesus Cristo, quando ele olhou aquele jovem sendo queimado, morto, na praça, e ele louvava e adorava a Deus, está tão cheio do Espírito, que ele quis saber, porque ele era um cara moderno, então ele queria saber que droga era aquela, para uso, ou porque não tinha droga nenhuma. A presença do Espírito era tão viva naquele jovem, e ele se converte a Jesus Cristo. Quando você estuda a história e vê a morte dos cristãos, quando você chega naquele homem que Paulo escreve carta e fala dele, esqueci o nome dele agora, do velho lá que morreu assado, mas tá bom, colocaram ele dentro de um boi de aço,
que era um forno e fecharam, mas antes falou, se você negar Jesus, Epafrodito, eu não sei qual tem dentre eles, antes de você negar, você vai ser morto. Se você negar Jesus, você não vai ser morto. Ele falou assim, isso é registro histórico, todo entusiasmado, com os olhos brilhando, cheio do Espírito. Ele disse, ele tinha 80 anos, quando eu era jovem, nunca neguei Jesus, nunca deixei de seguir, e agora que eu estou velho, vocês acham que eu vou deixar? Nunca! Se fosse os velhinhos de hoje, na hora, só para ter mais 10 minutinhos de vida. Se fosse um velhinho crente de hoje, se fosse um jovem cristão de hoje, quem Jesus? Quem falou, mano? Jesus é uma ideia, um pensamento, é quando eu fumo maconha assim, eu expresso a imagem dele no meu semblante, na minha mente, eu tenho, uau, está entendendo? Na hora ele ia pegar esse caminho, porque entre a morte, matar você, tirar a tua vida que você vive, que você é egoísta, quer viver a vidinha tua, você não quer viver a tua vidinha, você quer a dopamina da sua vidinha, você quer a alegrinha da sua vida, que não é vida. A vida quem dá é Cristo. A vida verdadeira é com Cristo. O crente até fala hoje, já estou terminando, fica em pé. Ele até diz assim hoje, não, eu quero morrer, eu quero ir logo para Deus, por causa do sofrimento, gente, por causa do problema financeiro, familiar, etc., por causa das tentações. Que isso? Paulo queria, porque amava Jesus. Mas ele falou, eu não sei se eu fico, se eu vou, porque eu tenho que cuidar de vocês. Ele amava o povo. Cristo é melhor que qualquer droga. Jesus é sempre melhor que qualquer dopamina. Cristo é melhor que qualquer fator. Não importa se você está diante de pandemia, diante de problema, situação, Jesus é sempre melhor, mais poderoso que tudo. E Ele vai te causar sensações, alegria, segurança, mais do que tudo. Ah, eu não vivo nada disso porque você não é sincero. Você não é sincero, você não crê de maneira correta, você não é sincero de maneira correta. Então, ajuste isso. Amém? Fala para Deus, eu quero essa água, essa mulher bebeu. Eu quero. Já estou terminando. Os moravianos estavam no navio jogando, chovendo, tempestade, John Wesley lá, sendo de uma religião da igreja anglicana, ministro, pastor, morrendo de medo, e todo mundo, Senhor, Deus, orando, e o navio quase afundando. Os moravianos, que era outro grupo de pessoas que serviam a Deus, outro tipo de igreja, estavam lá segurando, alguns estavam até olhando o mar, de boa, não falavam nada, com um semblante lindo, não estavam fingindo, nem sendo teatro. Não dá nem para fingir numa hora dessa, né? Mas, John Ed, depois que passou a tempestade, o navio não afundou, chegou nele. Por que vocês não tiveram medo? Ué, a gente tem Cristo. A gente está seguro que Cristo quer que a gente chegue onde a gente quer. E se não chegasse também, a gente ia para o céu. John Ed falou, eu não tenho isso. Ele não ficou triste, magoado com Deus. Ele foi buscar porque ele não tinha isso. Buscou uma experiência pessoal e Deus deu. Ninguém pode te dar uma experiência pessoal, eu não posso te dar, mas Jesus pode. E só depende de você, não de Deus, de você. Feche os olhos. Pai querido, Pai eterno, nós oramos nesse momento. Pedimos perdão por nossas fraquezas, nosso pecado. Peço a Deus que o Teu Espírito Santo venha com a Tua presença e abençoe poderosamente a vida desse crente, dessa crente, dessa irmã, desse irmão. Que o Senhor envolva a mente dele, o coração dele, e que o Senhor traga a verdade para ele, ou convença ele. E você, meu irmão, seja verdadeiro com Deus. Fala para Deus mudar a tua intenção. O que essa mulher entregou para Cristo foi a intenção dela. Aonde habita a tua intenção, entrega a Cristo. Você não vai conseguir largar o pecado, mas Cristo te liberta do pecado. Você não vai conseguir, na tua mente, ter uma experiência agora mental
e entender como é que funciona o Evangelho. A mulher também não entendia. Tentou trazer para o raciocínio lógico, humano. É assim que você faz, muitas das vezes. Você não tem, você só tem que crer. Mas você tem que ser sincero. Se você não for sincero com Deus, você nunca terá Ele. Ou terá parte dele, como a mulher tinha. Isso não é garantia para o céu, nem garantia de mudança, nem de transformação. Seja verdadeiro com Deus a partir de hoje. Uma vez uma pessoa só abraçou essa ideia de ser sincero com Deus. Quando ela abraçou essa ideia, ela sabia que Deus vê tudo, mas ela não era sincera com Deus. O que é ser sincero? Ela não queria largar o pecado, largar as coisas que ela gostava. Momento que ela falou para Deus, eu não quero, mas o Senhor quer, então me ajuda. Quando ela tomou essa decisão, Deus mudou a vida do coração dela, dessa mulher. E às vezes você passa 30 anos seguindo uma ideia do Evangelho, mas nunca teve experiência real com Cristo, porque você não entregou a tua intenção. Entrega a tua intenção para Deus. Fala para Deus fazer a vontade dele, não a sua. E confie que a vontade dele é melhor que a sua. Acabou. Deus, toca, Espírito Santo. Toca na vida dessa irmã, desse irmão. Toca com teu poder. Toca, mudando a vida dele e dela. E o valente que está na vida dessa pessoa, repreendo agora. Que o valente caia por terra em nome de Jesus Cristo. Vou contra você, valente, ordena a tua queda. Caia por terra agora da vida dessa pessoa. Solta a mente dessa pessoa. Solta o coração dessa pessoa. Solta a saúde dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora. Jesus Cristo. Deus, toca, Espírito Santo. Toca com a tua vida. Toca com a tua alimentação, com o teu alimento que foi pregado. Toca com a tua água que foi pregado. Que essa fonte que está dentro dessa pessoa, ela seja aberta. E aqueles que não têm a fonte, que a fonte nasça dentro dela. Em nome de Jesus Cristo, que a fonte nasça dentro dela. Espírito de Deus, não há nada impossível para Deus. É você mesmo, filho, o Senhor manda te dizer. Não há nada impossível para Ele. A tua mente tem que estar aí, filha, diz o Senhor. Não há nada impossível. Nada impossível. Ore canta rabacô barabachou baramanas. Lebassur de canta labacô manabachou. Nebassu de manta labachou. Um engano, Deus diz para uma pessoa, não sei se é homem ou mulher, o engano que você segue, a ideia errada que você abraça, essas mentiras pequenas, dei, cará, chorei, manablachou, vai te destruir. Peça ajuda do Senhor. E só Ele mesmo pode te libertar de tudo isso. Você não consegue, mas Deus pode. Deus pode te libertar da situação que você se encontra. Onde as mentirinhas e mais mentirinhas faz parte da sua vida. Ele é poderoso para te arrancar de tudo isso. Ele é melhor que tudo isso e maior que tudo isso. Tei calantore balabassou. Ribanarabacanta rabachou barabacou barabachou. Você, eu não sei se é homem ou se é mulher, mas o medo tem feito parte da sua vida constantemente. Troque o teu medo pela confiança em Cristo. É que você não escolheu confiar, o Senhor manda te dizer. Você sempre usa o sistema natural e confia no sistema racional humano.
fé é além disso. Você só tem que direcionar a sua fé para acreditar que Deus pode mudar a sua vida. E Ele pode. Creia, rebalabacobarabachou. Creia, nebastu decantalabachou. Creia, confie no Senhor. O medo vai desaparecer. Confie, se renda à palavra, o medo desaparece. É simples. Toca, Espírito Santo. Oh Deus, ora a Deus agora você, fale com Ele por um minuto só, para a gente encerrar. Fale com Deus, coloque sua vida diante de Deus, peça a vontade dEle, peça a vontade dEle. Não fique falando para Deus, minha irmã, para Deus falar em profecia com você, não precisa, mas Deus está falando ao mesmo tempo. Confie na palavra dEle. Você tem que escolher colocar a palavra dEle acima de qualquer coisa, de tudo. A palavra de Deus, o que Ele pensa, você deve seguir. Está nela, nas Escrituras, a vida eterna para você. Basta você abrir e falar: Deus, fale comigo. Creia que Deus vai falar, implore para Ele falar com você. E Ele vai falar. Rebalabalabachou, rebasu remantalabachou, nebasu decantarabachou, narabandere canta. Oh Espírito Santo, rebalabacou, manablachou, barabachou, nebastu decantarabachou. Que lindo, isso é tremendo. Faz tempo que eu não via isso, grilhões sendo quebrados. É isso que Deus quer, igreja, essa fé, essa entrega. Grilhões estão sendo quebrados da tua vida, isso mesmo que Deus quer. Rebarabaxou, decantarabaxou. A sua alma está sendo liberta, seu corpo está sendo liberto. O poder de Deus está quebrando isso da sua vida. Que tremendo, que fabuloso, que poderoso. Aleluia, Jesus Cristo. Louvado, exaltado seja o Senhor. Aleluia, Jesus Cristo. Glórias, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Confirma a tua palavra. Confirma a tua palavra, Senhor. Handerebasu decanta labachou manás. Ribastu decanta labachou balabacai. Rebaixarabachou. Esse peso que está sobre você, você está vendo? Ele está tirando agora. Essa doença sobre o teu corpo, essa preocupação ele está tirando agora. Olha que tremendo. Sheirabandarabachou. Cristo é real sempre, 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 sempre. Ele existe, Ele é o Deus do impossível. Anderabachou, onde você não consegue, Ele pode. Debaçu decanta lamanás. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar. Sem ter o seu dízimo, sua oferta, levante sua mão lá no alto, que o obreiro vai até você. Sem ter o seu dízimo, sua oferta. Tem aí você, papelzinho aí, um pix tal, para você olhar também se você está com desculpa de não trazer, né? Não tem desculpa. Antigamente não tinha desculpa, as igrejas usavam a maquininha, né? Hoje tem Pix, acabou. Não tem desculpa de não ofertar a casa de Deus. Amém? Mais alguém? Que modernidade, vocês dois, né? São diáconos, tá parecendo, né? Chique, legal, tá certo. Tudo de tênis, né? De bermuda, pá, legal. Vamos orar? Estenda a mão para cá. Pai querido, abençoa, consagra o dízimo e a oferta que entrega a tua santa igreja e abençoa o povo na volta de sua casa, protegendo e livrando de todo mal. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.